E cada vez mais a gente consegue ver jovens empreendedores na cena gastronômica por todo o Brasil. E é isso mesmo, não existe idade para poder empreender, para poder trazer os seus sonhos para a prática. Tem que ter realmente um plano de negócios que funcione, que faça sentido, que esteja dentro daquilo que você pode investir. E hoje o Brasil Cozinha vai contar uma história de um jovem empreendedor que tem se destacado no mercado gastronômico cada vez mais. Vem com a gente! E aí? Bem-vinda. Obrigada por nos receber mais uma vez, né? Isso. Eu tô sempre aqui, né? Sempre. Aí é complicado, né? Gente, que delícia gravar hoje com esse menino. Eu iniciei o programa falando sobre jovens empreendedores, né? E é essa história que a gente vai contar hoje. O Thiago realmente é um jovem empreendedor e que está no mercado e que tem se destacado muito na cena gastronômica, né? Cada vez mais. E ele vai trazer para a gente hoje várias dicas de realmente como empreender e ter sucesso nesse mercado tão competitivo, não é? Sim, vamos lá, para passar um pouquinho aí do que a gente tem passado. Thiago, vamos lá. Me conta da onde que surgiu a vontade de entrar no mundo da gastronomia. Lá do iniciozinho, o que te inspirou, como é que foi isso? Cara, então, assim, eu comecei na gastronomia muito pelos meus pais, né? Meu padrasto e minha mãe. Eles sempre gostaram de cozinhar, a gente sempre nesse meio de comida afetiva, de estar sempre em casa com o pessoal, final de semana, cozinhando, fazendo almoço, juntando a família. A família ali é um pouquinho grande. Então, sempre me despertou essa vontade de querer aprender, desde pequenininho. E aí, eu era bem pequenininho mesmo, meu padrasto falou, espera você crescer um pouquinho, porque cozinha também não é para criança, né? Assim, tem que mexer com faca e tudo. Por mais que você não mexa exatamente, mas você tá ali no mesmo ambiente. Então, quando você fizer 12 anos, a gente começa... 12 anos? Ai, que legal! Aí começa a te passar umas coisas aí, criando aquela expectativa, né? De chegar à idade, de tudo, da vontade. Você ficava em cima ali, no churrasco? Não, ficava, todo mundo sempre tem, sempre na cozinha ou na área de lazer ali. E eles sempre gostaram muito de cozinhar, assim, então sempre foi um prazer para eles também, sempre estar junto. Acho que quando você junta esses dois amores ali, que é uma paixão ali de estar com a família, de estar naquele ambiente, de estar cozinhando para quem você gosta. E a gastronomia tem isso, né, de juntar as pessoas. Eu falo que cada vez mais é necessário usar a gastronomia para poder unir pessoas, não só família, mas até em negócios e tudo isso. Sim, com certeza. E aí continua. E aí foi, enfim, foi aflorando em mim essa vontade de querer aprender mais cada vez. E aí até que eu comecei a aprender com eles, assim, sempre que eles iam cozinhar, eu fui cozinhando também com eles e fui crescendo dentro dessa cozinha, dentro desse meio de cozinha bem afetivo, de cozinhar para quem você gosta, de cozinhar para relaxar, por entretenimento, por amor. E até que assim, eu estava para fazer faculdade, estava finalizando o ensino médio sem saber o que fazer exatamente, né? Aquela fase bem complicada que a gente não sabe o que faz. E aí uma das opções era a gastronomia, né? Então acabei pesquisando um pouquinho de tudo, conheci as faculdades e tudo mais e acabei optando pela gastronomia direto. E acho que foi a melhor coisa que eu fiz. Aí você foi fazer um curso então de gastronomia. Fiz gastronomia. E quando você entrou para o curso, a primeira fase dos cursos de gastronomia geralmente tem uma perda muito grande de aluno, porque é uma fase meio complicada. Primeiro porque é teórico demais e é onde entra os principais problemas da cozinha, que são os cortes, aquela coisa toda. Quando você chegou nessa fase, você já se identificou ou você teve vontade de desistir? Quando te deram a faca e falaram, a cozinha não é todo esse glamour, vamos cortar cebola. Então, sempre me identifiquei assim, com essa parte da cozinha, de técnicas, de operacional, administrativo, assim, que de fato, quando a gente entra na faculdade, tem muito essa questão... É uma faculdade, então é uma parte teórica, uma parte de técnica, uma parte de administração, marketing. E que é um pouquinho chata porque você quer botar a mão logo. Exatamente, a gente entra sabendo dessas aulas, mas muita gente entra, tinha muita gente na minha sala que entrava, mas assim, eu tô fazendo nada, eu gosto de cozinhar, eu quero aprender a cozinhar, vou entrar para um curso de gastronomia. E porque acha que é glamuroso, né, que é fácil. Exatamente, não é bem assim, aí a gente tem a questão de entrar... tem cursos específicos, né? Curso de risoto, curso de massa. Aí eu sempre dou essa dica para quem quer cozinhar de fato, meter a mão na massa, né?
Mas a parte de faculdade mesmo, assim, ela é bem ampla. Então tem muita Quando matéria... você faz todo o curso, o que a gente tenta sempre falar é isso, que não foi o curso de gastronomia que fez ele empreender, não. O curso de gastronomia ele é uma base, né, uma pequena base, no sentido de você entrar no mundo, de você aprender técnicas. Agora, desenvolver realmente um restaurante, uma operação gastronômica que faça sentido para você, né? E que faça sentido de você comercializar, aí é uma coisa que vem dele. Né? Eu me apaixonei por gastronomia, agora eu quero fazer isso. Então, diante de tudo que você aprendeu, você começa a trazer a sua essência, né? Sim, é o que eu te falar, é muito, acho que é a faculdade de fato, é muita técnica, é muita coisa também específica, não é? Base, né? Não é vou fazer esse prato aqui, vou ensinar a fazer esse outro prato, não é isso. É base, mas é como qualquer faculdade, acho que é uma base para você iniciar a sua carreira ali, de fato. Enfim, medicina você faz é teoria, lá também é teoria, você tem um pouco da prática, medicina também tem um pouco, enfermagem, administração, tudo você tem uma teoria muito importante. Claro. Mas a prática, a vivência depois, o pós-faculdade, que eu acho que é Então você não pensou em importante. Desistir em nenhum momento ali, você tinha certeza que era o seu mundo. Assim, pós-faculdade, o que eu ia fazer? Abrir restaurante, a gente sempre pensa, mas não estava nos planos da forma que foi, né? Mas aí a gente... E como que foi? Terminei a faculdade. Agora preciso trabalhar, preciso fazer alguma coisa. Me conta como que foi entrar e já pensar no empreendedorismo. Ou você trabalhou antes em alguns lugares? A gente fez estágios normais na faculdade. Eu vi que botaram um drink aqui, né? Fizeram uns Olha drinks. aqui. Ó. Vamos lá, vamos ver. Vamos lá. Bom, hein? Daqui a pouco a gente fala sobre eles, né? E aí eu fiz estágio durante a faculdade e tudo mais. E depois da faculdade eu acabei indo atrás de experiências, né? Porque No estágio você começou cortando coisa. né? Ajudando lá o que tinha para fazer, né? E você foi fazendo essa vivência, você foi cada vez mais achando que fazia sentido para você. Com certeza. E aí o meu primeiro emprego mesmo foi no Parque Shopping aqui, que a gente começou na área gourmet ali no Levante. Foi uma escola bem legal. Bem assim, que eu acho que trouxe bastante retorno. Comecei assim, ver a cozinha de uma forma diferente, a cozinha profissional no caso, né? Porque e de alto padrão. Total, assim, que eles têm uma escola muito boa, assim, que eu fiquei mais de um ano lá. Aprendi muito com todos os profissionais de lá. Tenho contato com eles até hoje, isso tem 10 anos, mais ou menos, se não mais. Mas comecei lá como auxiliar, era pia, era limpar tudo, era limpar rala, o que tinha para fazer, picar cebola, descascar batata, cortar legumes, enfim. E é muito importante você falar isso para as pessoas, porque todo mundo acha que é muito glamuroso. Mas quando você termina um curso, uma faculdade de gastronomia, muita gente acha que pronto, saiu um chefe dali. E na realidade não é um curso para aprender bases mesmo. Agora, quando você vivencia isso, às vezes a gente recebe muito pedido de estágio, né? Sim, muito. E que os meninos, todo mundo que terminou, acha que já vai chegar e vai pro fogão. Finalizar prato e tal, não sei o quê. Então é muito legal você falar isso, que é necessário e que é essa base que você pegou, tudo isso de limpar o chão, de limpar a pia, de lavar prato, que vai construir esse profissional depois, não é isso? Exatamente. Vou falar que 80%, não sei se é muito, mas é por aí, que é prática. 80% que você vai aprender na gastronomia é prática. Então você tem a teoria ali na sua mão, assim, na sua cabeça, nos estudos. Você tem um pouco de prática também, lógico, na faculdade, mas não chega perto de uma prática de vivência. Que é para você empreender, cozinha. que é para você abrir um negócio. Exatamente, e você entender a cozinha, como é que funciona a cozinha de restaurante, de fato. É totalmente diferente de cozinhar em casa, né? Cozinhar para o pai, para a família, para a esposa, para o marido. Então é muito diferente. É repetição, é o que a gente fala, repetição que leva à perfeição. A gente nunca vai ser perfeito, mas tenta chegar. Sim. Então eu falo assim, faculdade é importante, mas tenta juntar a faculdade com o trabalho, que você vai estar sempre crescendo muito, muito mais. Eu fiz muitos estágios, então eu sei da importância disso. Então sempre trago para a gente essa porta aberta, essa oportunidade pessoal de estagiar com a gente. A gente já formou vários estudantes que estão com a gente até hoje, são chefes hoje, foram para fora, para os Estados Unidos, para a Europa. Enfim, estão trabalhando com gente de São Paulo, muito forte, assim, que a gente tem um orgulho de poder dizer que eles começaram com a gente um estágio, que eu também passei por um estágio. Então, da importância de se ter um estágio e da importância de valorizar. Os grandes chefes darem a oportunidade. E a importância de valorizar quem quer esse estágio como um aprendizado, não como uma obrigação de faculdade. Sim. Então, isso que eu falo, juntar a prática com uma teoria é o perfeito.
É a mesma coisa se você querer ser jogador de futebol e Sem não ir treinar. pro campo, nunca jogar bola, só ler livro ali. Não existe, entendeu? Você não vai ser nunca. Mesma coisa, você vai ser cozinheiro, você não vai nem ser cozinheiro só estudando ali. Tem que estudar, lógico, é muito importante. Mas a prática ali no dia a dia é o mais importante. Voltando, qual foi o momento que chegou a hora de eu montar um negócio? Vamos lá. Teve mais coisas, né? Eu morei na Austrália também um tempo depois, então aproveitei esse meu currículo que eu já tinha daqui, que lá a Austrália é muito forte na parte de turismo. Então fui estudar inglês lá também e acabei trabalhando num restaurante lá muito legal, assim, Barra Fina Tapas, que é uma rede bem legal, mexe bem com a parte de frutos do mar também. E eu aprendi muito, assim, e foi uma outra vivência muito importante assim para minha carreira profissional, e foi onde eu não imaginava assim que eu ia ter. Eu até pensei, vou trabalhar lá, pegar uma coisa pela experiência, mas não imaginava que iria conseguir tão rápido. Eu cheguei lá em um mês, eu mandei os currículos e consegui já esse emprego, que foi legal, porque eu já comecei também numa parte da cozinha, porque eu tinha um currículo um pouquinho melhor, assim, não era nada assim, né? E aí eu acabei entrando numa cozinha com um chefe também bem bacana, assim, bem despojado, que é muito disposto a ensinar. Então foi bem legal, foi uma experiência bem bacana que eu tive, assim, que me ajudou muito a começar minha carreira mais profissional assim também. E depois de lá, eu voltei para o Brasil, mas fiquei pouco tempo, fiquei 3 semanas, porque eu já estava com programação para ir para a Europa, né? Eu ia fazer um curso já de especialização lá, tipo uma pós, numa faculdade lá na Suíça. E aí vim para cá, só arrumei as coisas e já fui direto para a Suíça. E lá eu fiquei 1 ano. Aí Nossa! Lá foi, eu acho que o meu ápice, assim, de aprendizado, assim, de Gente, olha, estudos. vale dizer aqui, eu comecei com a história do jovem empreendedor. Ele tá contando essa história aqui, eu tô fazendo as contas, assim, da idade dele. Eu vou contar a sua idade, claro que eu vou contar. Porque você fez isso tudo muito jovem. Você tá com 32? 32. Cara, 32, não, faz o inverso aí pra ver. Então, desde realmente muito jovem, que você tá atuando. Muito legal isso. Eu terminei a faculdade de gastronomia com 19 anos. Então, assim, aí já comecei a trabalhar aqui, estudar, já comecei a pensar para viajar de fato para fora. E ele já tá empreendendo há 10 anos? Não, empreendendo tem 7. 7 anos? Pois é, mas mesmo assim, ou seja, 20 e poucos anos você já tinha começado, entrado na vida, na cena gastronômica como dono, né? Mas continua. Aí eu fui para a Suíça, fiquei 1 ano lá, que eu acho que foi meu ápice assim, de aprendizado. Acho que é onde eu mais cresci profissionalmente, não só pela faculdade, pela vivência que a gente tinha com os alunos lá. É uma rede bem grande de hotelaria e gastronomia. Ai, legal. E de gente do mundo inteiro. Então, acho que assim, o maior aprendizado que a gente teve foi, de fato, as aulas também, mas assim, a faculdade que eu fiz aqui em Brasília não perde nada para de lá, de estrutura, de professores, de nada. Mas lá a gente tinha a troca cultural. Prática. Não, a troca cultural era muito assim, absurda, assim, de conhecimento do pessoal, porque a gente tinha 27 pessoas na nossa sala e 21 nacionalidades diferentes. Vixe. Então tinha gente, velho, de tudo quanto é lá, da Europa aqui, ou da América do Sul, cada tinha um da com suas Colômbia, da manias, Argentina. cada um com a sua experiência. Sim. Isso é legal. E aí dos Estados Unidos, do Canadá, do México, da Europa tinha muita gente de todos os lugares. Da Ásia, muita gente, Singapura, China, Coreia, legal. Austrália, muita gente. E vocês conseguiam se envolver ali? Muito. Aí, assim, eu acho que essa troca era mais importante, porque não tinha muito aqueles grupinhos, só brasileiro, só espanhol. Não. Que é tinha importante. pouca gente de cada nacionalidade, mas assim, a troca cultural ali, pra gente formar grupos. Fazer um grupo com 3, eram 3, um da Ásia, um dos Estados Unidos e eu, por exemplo. Então, assim, vocês têm que montar um prato, montar um menu. Pô, a troca disso. Às vezes você tem um contato ali de uma pessoa. Tinha muito amigo meu de Singapura. Então, assim, o conhecimento que ele tinha da comida asiática, dos ingredientes, de insumos, de técnicas de preparo, que ele cresceu com isso. Acho que a gastronomia é cultura, né? Então, cultura. Essa troca cultural que a gente teve foi, assim, eu acho que eu falo para todo mundo, uma das coisas mais importantes que eu tive fora na faculdade lá. E aí eu fiz 6 meses desse, que era como se fosse uma pós que a gente tem. Como eu já tinha feito a faculdade aqui, eu consegui já entrar no 2º ano lá, foi nessa parte. E aí, depois de 6 meses, a gente faz 6 meses de estudos e 6 meses de estágio. E o estágio
O que é isso? É um trabalho mesmo. Prática. Você para de estudar e vai para a prática. Lá é bem bacana que eles têm esses blocos, assim. Cada 6 meses de estudo, você tem 6 meses de trabalho. Então, você para de estudar e vai trabalhar mesmo. A prática é realmente prática dentro de uma operação. Você entra como um funcionário mesmo. E eles têm vários suportes lá de hotéis, de restaurantes mesmo, assim, de restaurantes estrelados, que foi onde um dos que eu estagiei, que você manda os currículos. Eles fazem uma feira com todos esses hotéis, restaurantes e tudo, essas empresas, e você vai procurando mesmo, onde você se identifica mais, onde você quer aprender. Eu gostei muito dessa cozinha, gostei muito desse hotel, quero muito isso. Quero mais hotel, quero mais restaurante, quero mais seguir nessa linha e tal. Então você vai, manda seu currículo, faz as entrevistas, então isso é bem bacana. E eu me identifiquei muito com o restaurante que tem lá, que é 2 estrelas, e gostei muito, que eu sempre gostei muito dessa parte de degustação. Vamos fazer o seguinte? Vamos. Essa conversa está rendendo tanto. Eu vou fechar esse bloco e nós vamos continuar com essa história dele daqui a pouquinho. Fica com a gente porque realmente hoje quem quer empreender no mundo da gastronomia vai ter conhecimentos de base mesmo daquilo que é importante para esse início como um todo. Fica com a gente. E olha onde a gente veio parar. Eu vi que a conversa não ia conseguir ser assim muito quietinha, não. Então eu já trouxe ele direto para a cozinha para a gente ver se ele sabe realmente colocar em prática tudo aquilo que ele falou que aprendeu pro lado de lá, entendeu? E nós vamos continuar nosso bate-papo, que estava muito gostoso. Eu acho que esse programa de hoje vai influenciar muita gente que pretende empreender no mundo da gastronomia e tem medo, enfim. E para poder orientar também o passo a passo dessas pessoas que entraram no curso de gastronomia, o que eu devo fazer depois, como é que é esse passo a passo. Então, eu tenho certeza que vai ser muito produtivo. Só que ele vai preparar para a gente também um dos carros-chefe aqui do Ouriço. E a gente vai seguir isso aqui, eu vou dando umas dicas para vocês copiarem tudo. Não é isso? Claro, vamos. Posso contar tudo a receita? Pode. Então tá aí. Vamos lá. Você tinha parado na história de que você tinha já terminado um estágio que foi super produtivo para você e já estava voltando para o Brasil. Isso. Vamos lá, continue e pode começar a cozinhar. Eu voltei, falei da faculdade, a gente depois fiz o estágio 6 meses num restaurante onde eu mais cresci mesmo, que é a 2 estrelas, né? Então são bem... o chefe lá tinha 20 anos, era um chefe francês bem rígido mesmo, sabe? Então, a gente aprende a andar na linha um pouquinho assim. Tinha um problema da língua, porque era em francês e ninguém falava inglês direito. Eu também não falava francês, falava inglês. A comunicação era meio que no início... truncada. Gestos, ele falando, às vezes eu não entendia nada. Mas aos pouquinhos eu fui me adaptando, assim, com a língua também. Então, no início foi bem conturbado, bem difícil pela pressão, por tudo que é o restaurante. E o fator da língua também, dificultar mais ainda. Mas foi um crescimento absurdo, assim. Eu agradeço cada um dos profissionais de lá também, tenho contato até hoje. Foi uma parte que eu cresci demais, assim, profissionalmente falando, e uma visão... Abriu mais ainda a cabeça, né, de todo mundo. Legal. Aí você voltou, você quer o quê? Azeite? Acho que é isso aqui, pra gente, vamos aumentar um pouquinho o fogo. Vamos lá, fala quanto aí. Eu vou ser auxiliar dele hoje, tá bom? Tá ótimo, um pouquinho só pra gente... Aqui eu vou iniciar, pode pegar o camarão e o polvo. Aqui. Vai grelhar olha que legal, antes. ó. Isso é interessante. Vamos dar a técnica. Vamos. Pode falar. Camarão, quando você cozinha, todo mundo sabe, nesse espetinho aqui, ó? Todo mundo sabe que quando o camarão cozinha, ele é desse tamanho, ele fica desse, mas também porque ele, não só porque ele encolhe, perde líquido, mas porque ele emborca. Fica enroladinho, então ele já diminui bastante. A gente usa essa técnica para manter o tamanho dele, vai perder líquido, vai perder um pouco de tamanho. E ele fica, visualmente, eu acho que mais bonito também. Eu falei que ia render. Vou botar pode botar também? Pode. E aí a gente vai... Esse é um prato que a gente não está desde o começo no cardápio, mas é um prato que a gente implementou depois. É um arroz de polvo bem famoso, né? Acho que tradicional todos os lugares, bem clássico, tradicional. E a gente teve a ideia de agregar o camarão nesse prato também, trazendo alguns toques diferentes aqui que a gente vai falar na hora, mas que é um prato que entrou e é o nosso carro-chefe, um dos carros-chefes aqui, como prato principal, né? Porque a gente tem as muquecas que também são bem fortes aqui,
Mas as muquecas são todas para compartilhar, né? As muquecas saem muito aqui, principalmente almoço. Tem mais de 9 tipos de muqueca aqui, que é bem bacana. Sério? Depois a gente fala sobre isso. Por que você investiu tanto na muqueca? Vamos. Já sabendo que é um prato super, que todo brasileiro gosta, enfim. É paixão nacional. Aí, vamos lá. Também. Chegou no Brasil? Cheguei no Brasil, voltei meio, vamos dizer que meio perdido, sem saber o que fazer, porque tava tudo sempre programado, sempre, depois eu vou fazer isso, depois aquilo. E foi um momento que eu não tinha uma programação, né? Eu voltei sem saber o que fazer de fato, né? Então voltei, aproveitei a família, que eu fiquei muito tempo fora, né? Que eu fiquei para a Austrália, depois fui direto para a Suíça e tal. E acabei ficando tempo com a família e pensando o que eu vou fazer. E aí depois disso eu mandei alguns currículos, tanto para Brasília aqui, para São Paulo. O que você quer agora? Vou diminuir um pouquinho o fogo. Um pouquinho mais de azeite. Vou pegar a cebola e o alho agora, tá bom. Aí a gente começou, curtiu aí um pouco eu comecei, a família. eu curti a família e comecei a mandar uns currículos no Brasil inteiro aqui também, né? Então, pesquisei alguns lugares bacanas que eu queria trabalhar, ou queria pegar uma experiência legal e começar de fato uma carreira. Mas assim, não tive resposta imediata e falei, para não ficar parado, na casa dos meus pais tinha uma casa bem legal, tinha uma varanda bem bacana. Falei, vou convidar os amigos dele e botar em prática o que eu aprendi, muita coisa do que eu fazia lá, né? E aí, pega os pimentões pra mim. Aí nasce o primeiro... Isso, que aí foi bem onde a gente... Deixa eu pegar uma colher. Foi onde nasceu o savé, que é o primeiro... Fala quanto? Pode botar uma colher, tá bom. Tá bom? Um pouquinho mais de azeite. Azeite. Isso. Tá bom. E agora um pouquinho de bacon. Então é um terra-mar aqui? Tem um pouquinho de bacon, um leve toque de bacon que dá um sabor defumado aí, bem bacana. Aí. Tá bom? Aham. É só um pouquinho mesmo, só pra dar um defumado. Tá. E aí foi o savé. Aí foi o savé que foi onde eu comecei com a ideia de fazer para os amigos dos meus pais, minha família, o pessoal também, tem que cozinhar, tem que fazer, tem isso, tem aquilo. E aí nasceu o menu degustação lá, aí que é fantástico, eu fiz um menuzinho pro pessoal, eles convidaram os amigos. Depois disso, a gente convidaram os amigos e foi crescendo. Era uma vez por semana, depois foram 2. E foi bem bacana, que foi bem orgânico e foi crescendo. Chegou um momento que a gente tinha umas 20, 30 pessoas lá que a gente não conhecia ninguém. Tipo assim, de onde vocês vieram, né? E foi só convite mesmo e tal. E tudo com reserva, né? Tudo com reserva, porque lá é um condomínio. Era super difícil logo no início. Pode... Vamos pegar agora um pouquinho do tomate. Tomate. E aí a gente começou assim, foi bem orgânico, aí a gente viu que tinha que profissionalizar, tinha que profissionalizar um pouquinho mais, né? O espaço e tal. A gente começou a comprar mais coisas, falou, a gente precisa investir aqui um pouquinho porque tá crescendo, né? Mas nunca foi uma ideia de abrir um restaurante lá, até porque lá é um condomínio familiar. A gente começou dessa forma assim lá e foi bem onde foi crescendo, a gente aumentou para 3 dias, 4 dias. Aí foi aumentando equipe, aumentando cozinha, aumentando equipamento. A gente foi, de acordo com a demanda, a gente foi crescendo, sabe? Legal. E foi bem legal porque foi bem orgânico, não foi uma coisa que, vou abrir um restaurante aqui. Não. Foi bem de acordo com a demanda que a gente trabalhou mesmo. Vamos pegar agora o arroz. Vou botar um pouquinho de... Fala quanto? Bota 2 colheres de arroz. Aí. Um pouquinho mais meia. Aí. Tô ensinando pra ele aqui, viu, gente? Esse arroz é uma delícia, olha. Vocês separaram, né? Fácil. Então, se assistir detalhadamente, vai entender a receita, porque é muito gostoso. Não tem quantidade, mas acho que cozinhar coisa quente é sempre... eu gosto mais de tomate, boto mais. Eu gosto mais de bacon, boto mais bacon. Né? Então, eu esqueci de uma coisa aqui. O quê? Que é a porção do... A gente tem uma porção de polvo, que a gente picadinha pra botar aqui, mas a gente coloca. Boa. Aí do savé... Isso, aí do savé... Vamos botar de lado e eu puxo o polvo aqui rapidinho. Aí do savé a gente... Um pouquinho de azeite? Pode. Aí partiu a ideia de fazer um restaurante de rua mesmo. Isso.
Na verdade, não foi bem uma ideia, né? Foi mais uma... A gente cresceu tanto lá que a gente, depois de quase um ano, a gente recebeu um convite de um espaço bem bacana, lá no Lago Sul mesmo, comercial, para abrir um restaurante lá. Ou levar o Savé, a gente pensou muito em levar o Savé primeiro, né? E a gente falou, beleza, vamos fazer um projetinho, levar o Savé tirado da minha casa, lá que era dos meus pais, eu moro lá, mas meus pais moram, e mudar para esse lugar mais comercial, né? E aí a questão, quando a gente começou a falar com os clientes, o pessoal, todo mundo... Perdeu o charme. Aí o pessoal, porra, não dá. Perde. A experiência é você chegar aqui, é diferente, tudo diferente de Brasília. Aquela coisa mais caseira, aquela coisa mais humanizada, né? Só você chegar numa varanda de uma casa é diferente de você chegar num estacionamento todo cheio de buzina, de todo mundo enchendo o saco. Virou comercial, né? Exatamente. E aí foi onde a gente começou a conversar com os clientes e percebeu que não valia a pena tirar de lá. Acho que a gente falou, nossa, tem que ficar aqui. Não, aí a gente pensou, então vamos... Já tinha fechado com o pessoal lá, falando, então vamos fazer outra coisa. O que a gente vai abrir? Aí a gente começou a pensar, pesquisar. Eu sempre fui apaixonado por frutos do mar. Então sempre foi uma paixão minha. A gente pesquisou um pouco o mercado de frutos do mar em Brasília, na época era bem escasso. Tinha grandes operações, né, Coco Bambu, Nau e tal. Mas não tinha operações pequenas no qual a gente pudesse ter um ambiente intimista, um serviço mais... Pratos mais elaborados. Pratos mais elaborados, um ambiente também, um atendimento também mais personalizado, assim, mais intimista, mais pessoal, sabe? E aí a gente falou, então vamos abrir um frutos do mar. E aí nasce o ouriço. Aí nasceu o ouriço. Tinha uma pesquisa de nome, a gente anotava 30, 40 nomes, separava 5, desistia de tudo. Mas você já tinha em mente que seria um restaurante de frutos do mar. Exatamente. O foco principal em frutos do mar. Exato. Aí o nome teria que envolver isso. Muito legal. Aí surgiu o ouriço. Surgiu o ouriço. Aqui eu vou só juntar agora. Escolha do ponto. Sim, vamos terminar aqui. Eu só vou botar aqui agora o nosso polvo picadinho, que ele vai no meio do arroz. Tá muito bom isso aqui, hein? Aí a gente surgiu a ideia, gostei, apaixonei, a gente viu que um mercado legal pra gente ver. Molho de tomate, vou botar uma colherzinha pra finalizar. Tá ótimo. Tá bom. E aí surgiu um nome ouriço, todo mundo gostou, nome diferente, pesquisou, não tinha de fato um restaurante no Brasil, né, com nome ouriço, a gente falou, legal. E aí tem tudo a ver com frutos do mar também, uma coisa bem bacana. Pra quem não sabe, ouriço é um fruto do mar, né? Exatamente. Então a gente casou bem, a gente achou que casou bem, o nome também diferente, né, despojado, mais informal. E aí foi onde surgiu o ouriço. Vou botar um pouquinho de fundo aqui só pra gente finalizar. E que foi sucesso. A gente começou lá era pequenininho, tinha, acho que se não me engano, eram 52 ou 56 lugares. E num comércio também bem escondidinho, assim, do Lago Sul, que é um bairro um pouco mais afastado do plano, mas não tanto, assim, acho que uns 15 minutos do plano. E aí a gente ficou quase 2 anos lá e a gente começou a perceber que dá pra ser um pouquinho maiores, dá pra gente crescer, dá pra gente ir pra um lugar mais movimentado, né? Que a gente não tinha tanto movimento dia de semana no almoço, à noite sempre cheio, muita coisa. Mas a gente era falho na questão do almoço, porque eu perdi muito almoço executivo, porque não tinha nada muito perto, né? Só residencial. É um bairro bem residencial. Bem residencial, A gente falou, então vamos para Asa Sul, que era não é o centro aqui o burburinho dos de Brasília, muitos restaurantes. Aí você entrou na escolha do ponto. Aí a gente veio. Que você a gente pesquisou Asa Sul e a gente pensou aqui que é a rua dos restaurantes, tem muitos restaurantes aqui de qualidade, não só aqui, mas próximo daqui. Então a gente pensou muito nessa questão de, vamos botar manteiga? E como é que tá de sal? Sem sal? Eu não botei nada de sal ainda. Vamos finalizar então com a manteiga. Essa é uma manteiga que a gente faz. Pimenta de moça, ervas, alho, um monte de coisa. A gente dá uma generosa de manteiga. Bom. Manteiga e azeite é sempre bom. E um parmesão. Aí você mudou pra cá. Começou a escolha do ponto. Você tá numa quadra super movimentada. Bem. Só que a gente fechou lá, acho que em novembro, e começou a obra aqui
novembro, dezembro também de 2019. A gente pegou bem. Isso quer dizer o quê? Que entrou pandemia no meio. Entrou pandemia no meio da obra aqui. Foi na época foi bem um caos assim pra gente, né? Um grande boom, assim, impacto para todo mundo. A gente não imaginou que seria da forma que foi, né? A gente achou que seria um pouquinho mais assim, rápido, né? E não 2 anos de pandemia aí, não completos, mas... E aí, de repente, você não conseguiu operar com a rapidez que você precisava. Sim, a gente tinha plano de abrir aqui em maio e abril, acabamos abrindo só em setembro, que a pandemia acabou, de fato, em junho, né? Acabou assim, né? A primeira, né? Uhum. A gente pôde abrir os comércios só em junho. E... Durante a pandemia, então, você não funcionou? Não. Ou continuou com o do Lago Sul? Não. Pandemia a gente podia abrir nada. Parou só o delivery, né? É, o delivery, isso. Mas é isso que eu quis perguntar, se você sim. passou Aí do aqui delivery. a gente começou um mês antes do delivery. A gente falou, a gente não sabe até quando vai esse negócio, a gente tem que começar de alguma forma, né? Vou finalizar só com a salsinha. Tá. Vamos ver o sal? Esse prato aqui, olha que prato lindo. Que é muito importante, né? A escolha a louça. Da né? louça, né? E do empratamento agora. Aqui tá quente? Acho que não, né? Acho que eu posso botar aqui pra ele empratar. Ah, é verdade. Não sei se pega bem aí. Pega. Deixa eu ver aqui. Ah. Pra não ficar muito seco. Receita fácil, né? Super tranquila de... O arroz a gente usa o pré-cozido, lógico, porque aqui no restaurante não dá tempo de a gente fazer, mas se for fazer em casa... Estamos no meio da produção, começa do arroz cru, vai pegar muito mais sabor, mas... Bom, né? A manteiga. A gente tem raspa de limão, a manteiga saiu moça. completamente, mudou completamente isso aqui, hein? Muito bom. A gente tempera a manteiga. Tiago, aí nesse momento que você começou a operar, pós-pandemia, é que você começa a sentir de verdade o que é empreender numa coisa maior, numa coisa que você realmente está envolvendo tudo, ou seja, um ponto comercial, aumento de equipe, produção, enfim, essa coisa como um todo. Isso, a gente cresceu muito, viu de fato um ponto diferente, ponto comercial, um ponto movimentado. Restaurante bem maior, quase aqui a gente tem o dobro do que a gente tinha lá, né? A gente trabalha muito bem o almoço aqui, então o almoço é muito forte, o jantar é muito forte. Então assim, Você não quer tem o quê? só Isso aqui? O Gils pega um papel toalha só para limpar o prato aqui. Então assim, a gente vê a necessidade de ter um cardápio de almoço, ter um cardápio de jantar, ter um cardápio de final de semana, ter pratos para compartilhar, que a gente tem as muquecas, que são grande parte delas são de frutos do mar, tem de banana que não é mais, a gente também sai muito falar nisso. E que sai muito no almoço, principalmente no final de semana, né? Então são pratos que a gente implementa para 2 pessoas, para dar até para 3, dependendo da quantidade. Tem outros pratos, bobó, tem o parmegiana de camarão que a gente tem aqui, então são pratos também que a gente pensa no compartilhado, que é uma casa também que tem muito família e tudo mais. Então a gente pensa muito nessa questão. Aqui. Vamos limpar ali antes. A gente sempre fala também da importância do empratamento, né? Da coisa da beleza, da apresentação do prato. Tanto na escolha da louça, como nessa formatação que ele vai fazer aqui agora. Isso é muito, muito importante. Eu entendo que o cliente, primeiro, ele come com os olhos. Não tem o que discutir. Tá? A receita pode não estar boa, esse prato pode não estar bom, mas num primeiro momento é o impacto visual que vai chegar, né? Já agrada aguçar, o visual, e vai aguçar essa vontade dele estar comendo. Bom, nós estamos chegando ao final de mais um bloco. Nós vamos subir, que a gente vai degustar esse prato aqui e vamos ver também sobre outros pratos que ele tem. E ele vai continuar falando para a gente agora. Eu quis trazer para vocês uma sequência, desde de começar uma formação em gastronomia até finalizar numa operação grande, tá? Porque hoje, além do ouriço, que é onde a gente está gravando, ele tem outras unidades. Então, em tão pouco tempo, ele conseguiu realmente operar, né, entrar na cena gastronômica de Brasília com grande sucesso. Então, é muito importante escutar dele toda essa trajetória, como que foi isso, sendo um empreendedor tão jovem. Fica com a gente.
Estamos de volta para poder mostrar cada detalhe agora do prato e a gente entender as dificuldades que ele teve agora com um empreendimento grande. Porque até agora a gente contou toda a trajetória dele, né? E o início num restaurante menor, teve uma pandemia no meio e é hora de realmente botar a mão na massa no empreendimento onde ele realmente pode sentir ou não as dores que todos os empreendedores passam por elas, não é isso? Exatamente. E vamos começar falando de mão de obra, que é um problema, né? Que eu diria que é nacional, não é? E não só no nosso ramo, mas em qualquer segmento. Mas no nosso, por a gente precisar, a gente ter a necessidade de ter algo mais especializado, acaba dificultando um pouco. Como que você resolve isso hoje no Ouriço? Então, mão de obra, foi o que você falou, é uma coisa bem complexa. Fica à vontade, bom apetite. A gente, de fato, é difícil porque às vezes você pega uma pessoa que tem muita experiência, mas de fato às vezes não encaixa muito no seu modelo de negócio, no seu cardápio, no que você vai fazer, no modelo que você prepara, um empratamento, coisa. Então, assim, é bem difícil falar, é melhor você treinar uma pessoa ou é melhor você pegar alguém com experiência? É bem complicado, né? Exatamente, a gente faz sempre essa pergunta. Porque o ideal é você treinar a equipe, independente da experiência ou não. Você treinar a equipe para trabalhar como um conjunto. A gente vê muito por aí, eu trabalhei em várias cozinhas, a gente vê muito por aí essa birra de um com o outro, internamente mesmo de cozinha, então acaba atrapalhando a equipe como um todo, acaba atrapalhando o restaurante como um todo. É o que você falou, a gente precisa de uma mão de obra direta, né? Assim, a gente faz um prato aqui que vai direto para o cliente. Trabalhar com a mão de obra interna na cozinha é bem difícil, a gente conseguiu criar uma equipe bem bacana aqui, tanto no salão quanto na cozinha. Trouxe algumas pessoas que trabalharam comigo já fora, aqui em outros lugares. Então a gente conseguiu montar uma equipe bem bacana, o pessoal também gosta de trabalhar aqui, eu acho que isso é muito importante. No início tem muita rotatividade normal, mas depois de, acho que, falar que 6 meses, 1 ano assim, a gente teve pouca rotatividade, né? As pessoas vêm e vão, lógico, é normal, as pessoas às vezes saem por um crescimento profissional. Ou às vezes até sai para um outro, isso, conforme você falou, que você sente prazer em ver isso, inclusive, Total, a gente né? Tem muita gente que começou com a gente, que a gente também tem outras casas, eu tenho outras operações. A gente acaba levando essas pessoas para as outras operações, porque são pessoas de confiança, pessoa que se dá uma oportunidade também melhor. Então é legal as outras pessoas da equipe verem que a gente tem isso na nossa empresa, né? De valorizar quem está com a gente, de quem quer estar com a gente, quem quer aprender, quem é profissional. É o que eu falo, mais importante quem começa trabalhando comigo, com a gente, com a equipe, é você ser profissional. É só isso que a gente pede, assim. Porque gostar da gastronomia. Exato. Mas assim, e procurar ser o mais profissional possível. De horário, de uniforme, higiene. Porque isso aqui não, acho que a gente não tem que ensinar. Né? Se isso você gostar, se torna muito mais fácil. Você tem um horário, você tem que chegar no horário, responsabilidade. Ficar doente todo mundo vai ficar, ter problema todo mundo vai ter. Mas a partir do momento que você sempre é profissional, sempre chega no horário, sempre faz isso, sempre faz aquilo, sempre está apto a aprender e tudo mais, é o básico. Porque ensinar, a gente vai ensinar, aprender, todo mundo aprende. Uns aprendem mais rápido, outros demoram mais, mas aprendem, é só querer, né? Eu vou te perguntar, ele escolheu, ao abrir o Ouriço, até pelo próprio nome, está fazendo um investimento, está apostando nos frutos do mar. E é muito interessante porque realmente o cardápio dele é muito puxado para os frutos do mar, é o grande foco, né? É o conceito do restaurante, trabalhar com os frutos do mar. Ele tem uma linha de moquecas que vai da vegana, né, até as tradicionais, enfim. E eu fiz uma pergunta para ele, 2 perguntas na realidade. Uma é como que ele administra fornecedores, porque a gente se especializar num restaurante de frutos do mar, por exemplo, é bem mais complicado do que em outro tipo de restaurante, que é muito mais fácil. Nós estamos num local de difícil, né, chegada desses produtos, enfim. Como que ele administra fornecedores, como que ele hoje consegue administrar esses fornecedores para não faltar produto, para ter um produto realmente de qualidade, essa coisa toda. E como que ele administra também a questão do público que vem ao restaurante. Então, é óbvio que quando fala vamos no Ouriço, geralmente a grande maioria, se está numa turma, está querendo frutos do mar. O nome já diz que o forte dele são os frutos do mar. Mas ele precisa ter pratos para atender aquela pessoa que veio e que não quer frutos do mar. Como que administra isso? Os fornecedores, depois você me fala sobre o cliente. Fornecedores, a gente... Foi uma das questões que a gente pesquisou um pouco assim antes de abrir também, porque a gente está bem longe
do mercado, assim, de frutos do mar, né? Frescos, né? Vamos Frescos, dizer assim. exatamente. Mas eu consegui ter contato com vários fornecedores aqui de peixarias e tal, que de fato trazem peixes, trazem frutos do mar muito frescos. De muita qualidade. De muita qualidade e muito rápido. A gente mesmo tem um fornecedor direto de ostras, mexilhões, que vem de avião, a gente pede lá um dia antes. Eles tiram de manhãzinha cedo, 5, 6 da manhã, ela me falou. E eles 7 horas da manhã já mandam pra gente 9, meia, 10 horas já tira no aeroporto aqui. Então, é uma qualidade, mesma coisa de um restaurante na beira do mar. Vai tirar 5, 6 horas da tarde, a pessoa vai receber 9, 10 horas da manhã no restaurante, a pessoa vai almoçar ali com uma coisa fresquíssima do dia. São as nossas ostras. Chegam Principalmente terça, a ostra, né? Que chega terça e sexta aqui, complicado. todas as semanas pra gente, ostras, mexilhões. Então, assim, a gente foi atrás de muita coisa, polvo, camarões, lula, peixes, vários tipos de peixe. A gente tem fornecedores muito bons, assim, que a gente gosta muito da qualidade. A gente conseguiu ter um contato bem, sim, conseguimos ter um contato bem legal com os fornecedores. E a gente viu que não é uma grande dificuldade, né, com a globalização que a gente tem hoje, né? Então, assim, tem muita opção, tem muitos meios de transporte, enfim, para chegada de muita coisa. Então não é muito, a gente via antes como um impeditivo e acabou vendo que não é tão difícil assim, né? Então a gente tem frutos do mar de muita qualidade aqui, muito frescos. Legal. Bem longe do mar, né? Então isso é bem bacana. E eu tô comprovando aqui, tá muito bom, tá muito bom. E outra questão que você falou, frutos do mar, a gente foca muito nos frutos do mar, mas também a gente tem que ter carnes, né? Não tem jeito, a gente tem que ter as opções para agradar todo mundo. A gente quando abre ao público, a gente tem que agradar a todos, tentar, né? A gente não vai conseguir, mas a gente tem que tentar pelo menos. Então é uma área que a gente sabe que é muito escassa, assim, de você focar em uma coisa só, você não vai conseguir ter sucesso, porque eu acho bem difícil, não sei que seja uma coisa bem enxuta, bem, né, limitada. Mas na nossa operação, do tamanho da nossa operação aqui, a gente tem que pegar todos, até porque o pessoal vem família, vem um grupo grande que tem gente que às vezes não gosta de camarão, não gosta de polvo, não gosta de peixe e prefere uma carne, né? Então a gente tem as opções, sai bastante também, por incrível que pareça, sai muito. Mas dentro do seu faturamento, do ticket médio diário, você consegue mensurar que o seu objetivo foi atingido sim, com certeza. em trabalhar, dar foco nos frutos do mar? Com Quer certeza. dizer, o seu volume maior de venda é frutos do mar. 80% a gente pode falar que com certeza. Ou seja, os outros pratos são muito para atender mesmo. Atender essa demanda, Mas... Quem não vai comer o fruto do mar. Exatamente. Legal, isso é muito bom, tá vendo? No meu modo de ver, eu acho que isso facilita o trabalho no sentido de você estoque, enfim, toda essa parte de produção. Aí ele tem como treinar realmente a equipe para a produção dos frutos do mar, essa coisa toda. Porque a gente voltando para funcionário, é muito difícil você pegar um cabra que só frutos do mar, não sei o quê. Então é legal, porque aí se formando essa equipe, ela vai trabalhar com os seus pratos e é muito interessante. Exatamente. E a gente tem, você falou de estoque, é uma coisa legal, que eu acho que é uma demanda bem complicada quando você vai fazer um menu, uma coisa, porque a gente tem que tentar trabalhar, principalmente frutos do mar, que a gente chega a muitas opções, a gente tenta trabalhar mais de um prato com o mesmo insumo, 2, 3, 4. Porque você aproveita um insumo para várias opções, né? E não fica estocado ali. Isso é muito interessante, é uma coisa que a gente sempre bate também, que é a importância da formatação de um cardápio. Aí entra as consultorias, por exemplo, a gente faz engenharia de cardápios. Que quando você pega um cardápio de uma operação que tem ali, vamos chutar assim, a operação tem pizza, tem risoto, tem massa, tem frutos do mar, tem uma infinidade de coisas, é muito fadado ao insucesso. Né? O que ele quis dizer aqui é que se ele tem o polvo em uma produção, ele pode criar uma entrada com polvo, um prato principal com polvo, criar uma variedade com esse polvo. Exatamente. Ou seja, ele ofereceu para o cliente uma variedade de pratos, mas usando o mesmo produto. Então ele reduz estoque, reduz fornecedores e a questão de você facilitar o trabalho também. Sim, com certeza. Né? A gente viu na produção desse prato aqui que ele tinha dois porcionamentos de polvo lá dentro. Tinha um que era o polvo picadinho, que ele deve fazer aproveitamento talvez dos tentáculos, das pontinhas, da coisa ali do tentáculo, para poder misturar nesse arroz. E tem o tentáculo já padronizado, que é esse que vem em cima do prato. Isso chama-se, primeiro, aproveitar esse produto como um todo, da mesma forma que isso acontece com o filé. Total. Né?
A gente pega a pontinha, não sei o quê, pega e vai faz fazendo isso tudo. quente, é a mesma coisa. Então é muito legal ele ter entrado nesse assunto da formatação de cardápio. Muito, muito importante mesmo. E eu acho que impacta completamente na operação. Total, você tem um giro, não adianta você ter um estoque que vai ficar, tem um insumo que tem um prato lá, às vezes ele nem sai tanto, às vezes você nem sabe, mas fica preso lá e não sai tanto prato, você fica com um estoque gigante, dinheiro parado e sem giro. Olha que lindo! Olha! Oxi, hoje tá... Então é isso, acho que é o estoque você conseguir fazer um insumo, porque a gente fala, o trabalho de fazer 10 kg de polvo é o mesmo que você fazer 20, não muda muita coisa ali. Então você usar em mais pratos essa mesma produção, você consegue agilizar na produção, na mão de obra, diminuir o tempo ali com o pessoal, usar em mais pratos, ter uma variedade legal de cardápio, não é você fazer um cardápio gigantesco, isso aí também é um tiro no pé. É um tiro no pé. É um tiro no pé. Mas usar o mesmo insumo que você tem para vários pratos é perfeito, isso aí é muito importante você pensar nisso. Muito legal, muito bom. A gente está quase encerrando o nosso bloco e eu cheguei dando todo um contexto para decoração, né, para ambientação, para o projeto de arquitetura que está totalmente, é um dos restaurantes que eu entrei que mais aliou a arquitetura ao conceito do restaurante. Isso é muito importante falar isso, porque você chega e já percebe que tem o ouriço na decoração, nessa coisa da arquitetura. E cada vez mais se vê a importância da criação de espaços instagramáveis dentro das operações gastronômicas. É óbvio que esse espaço tem que fazer sentido, tem que estar linkado ao conceito do restaurante. Por exemplo, aqui no Ouriço foi criada uma ilha no formato de um barco para poder remeter ao nome, que é o fator fundamental para a criação desses espaços. A arquitetura é um dos pontos principais na hora de se pensar no empreendimento gastronômico. É claro que ela vai ter que estar ligada ao conceito, ao nome e principalmente ser funcional. Ela deve ser incansavelmente discutida para alcance de todos os objetivos, inclusive estética, conforto dos clientes, funcionabilidade ali pelos funcionários, racionalidade, economia e investimento em sustentabilidade. Todos os dados atribuídos em um projeto funcional e arquitetônico são ferramentas para um plano de marketing estruturado após a inauguração. Isso foi muito bem pensado, né? Foi demais. Meu tio é um dos sócios, investidores, e tem outros sócios também que estão na operação. Mas minha tia pegou meio que essa parte de arquitetura, ela é designer e o pai dela é arquiteto, a irmã dela é arquiteto. Então ela pegou bem essa parte de criação e foi bem interessante porque ela falou pra gente o projeto, mas a gente não imaginava também que seria tão, né, com a cara de mar, né? Os ambientes aqui são separados. Ela explicou pra gente que cada ambiente tem uma decoração, um conceito, né? Então aqui é bem o dia, bem o mar, a gente tem a imitação de um sol aqui com um barco e aqui o cenário do barco. Tem lá atrás, ela tentou fazer o bar como se fosse um conceito noite. Tem até no final lá tem uma mesa que é bem concorrida dos casais, que a gente chama de noite lá, porque tem uma lua lá bem bonita, parede. Vocês vão ver isso nas imagens de apoio. E tem em cima que é uma outra ambientação, então assim, cada ambiente ela pensou lá fora, a gente fez um sintético azul para pensar, remeter ao mar. Então assim, é bem bacana. Do instagramável. Porque ela pensou muito nessa parte de mar, mas vamos fazer cada ambiente um conceito, para também não ficar todos os ambientes iguais, né? Então ela mandou muito bem aqui, todo mundo que entra aqui fala que coisa linda, que ambiente maravilhoso, remete muito à experiência, muito ao cardápio, muito... A experiência já é entrar, né? Desde a porta, tem um timão ali de Os meninos pegaram a imagem de apoio também da porta, vocês vão ver que a porta é um timão, né? Chama? E aí, desde aquele negócio que gira para o adesivo, exatamente. Para o barco andar, é isso? E a gente está aqui dentro de um barco, eu mostrei esse barco logo no início também. Então é muito legal essa mesa, porque ele é uma mesa comunitária,
Então, vir com a galera, assim, fechar um grupo é muito interessante, é muito fofo. E tem esses apoios, eu achei fantástico. Então, eu sempre gostei muito da arquitetura e eu uso muito o ouriço como referência arquitetônica dentro da gastronomia, com a coisa de aliar o conceito do restaurante com a ambientação como um todo. E é isso, nós estamos chegando ao final de mais um programa. Foi super gostoso, né? Acho que falamos demais, passou rápido, né? A gente fala demais, né? Pouquinho, né? Assunto bom é assim. E tudo isso hoje foram dicas assim realmente maravilhosas. E vocês podem assistir aqui no canal Empreender, porque assistir já é um bom negócio. É isso! Aê. Obrigada! Obrigado você, Leninha.